a gente tem a grata satisfação de receber aqui nos estúdios da Onda Digital para falar sobre o Festival de Parintins, que é um dos maiores eventos regionais do Brasil. Com duas personalidades e também vamos conversar com outra por telefone para saber como estão os preparativos para o 50º Festival Folclórico do município de Parintins, que na realidade rompeu fronteiras, é do estado do Amazonas, é da região norte, é do Brasil e é do mundo. Eu falo agora, tenho a grata satisfação de receber aqui o Adam Silva, da Direção-Geral do Garantido, e o Rubens Alves também faz parte da Direção-Geral do Espetáculo do Boi Bumbá Garantido. Primeiro, o boa noite de Adam Silva. Boa noite. Boa noite, gente. Todo mundo está acompanhando. Satisfação imensa estar aqui. A satisfação é nossa. Boa noite também ao Rubens Alves. Boa noite também. Grande prazer estar aqui na Onda Digital. Essa onda que mais cresce aqui no Brasil. Verdade, estamos crescendo, nos desenvolvendo cada vez mais e temos a grata satisfação de recebê-los aqui, falar aqui com Adam Silva. Adam, 55º Festival Folclórico de Parintins. Muita história e muita responsabilidade com o retorno pós-pandemia, não é? Boa noite. Boa noite, sim, muita responsabilidade. 2 longos anos de pandemia, né? Ainda nesse processo de encerramento. E, acima de tudo, muita responsabilidade de desenvolver um festival grandioso, tanto para quem prestigia, né, está acompanhando da sua casa, que não vai conseguir estar lá presencialmente, mas também para quem vai estar lá vibrando, né, no item 19 e naquela euforia de não só tentar conquistar esse título, né, que é a nossa meta, mas, acima de tudo, reviver toda aquela emoção, toda aquela paixão que só Parintins e o Garantido proporcionam. Rubens, o próprio nome da função já diz tudo, né? Direção-Geral do Espetáculo. Mas vocês se preocupam, no caso você e o Adam, apenas com os 3 dias mesmo? Ou existe aquela preocupação prévia de galpão, de ensaios? Como é que está a perspectiva em relação ao dia da apresentação? Na verdade, vai bem além, né, Adam? A gente não só faz as 3 noites do festival, mas... Por exemplo, a gente tem eventos aqui em Manaus, lançamentos, shows, né? Tudo que a gente tiver em relação ao boi, que for algum evento ou algum tipo de participação, tudo que houver em relação à parte artística do boi, a DGE, que é a Direção-Geral do Espetáculo, ela é o grupo artístico que organiza, né? Então, quando a gente tem algum show aqui em Manaus, a gente participa. Quando tem shows fora do estado, a gente tem, inclusive, falar aqui em primeira mão para vocês, a gente tem turnê confirmada em um país de 2 meses, né? Então, assim, tudo que houver em relação à parte artística, a DGE, a Direção-Geral do Espetáculo, ela está à frente. Porque é preciso, para quem é de fora, que não compreende ainda o espetáculo, que é preciso até vivenciar para poder ter uma compreensão maior, existem os itens que compõem a apresentação artística do Boi Bumbá. E esses itens merecem aqui na capital Manaus uma noite especial. É isso que você diz, então, sobre, Rubens, o fato de aqui em Manaus também participar previamente dos acontecimentos do Festival Folclórico? A gente tem essa pré-temporada, né, como a gente chama, que é a preparação do festival. Então, tem a noite do pajé, tem a noite da Cunhaporanga. Isso. Cada um deles, eles participam de uma forma diferente, né? Cada um tem uma representatividade no festival. E a gente vai fazendo esses momentos aqui. A gente tem os eventos no Sambódromo, né? Agora, início de junho, a gente vai ter mais um agora no sábado, né? Então, esses eventos pré-temporada que a gente chama, é o que prepara realmente o torcedor, que chama o torcedor daqui de Manaus, do interior e de vários locais do país para participar do Festival de Parintins, né? Que é no final, como você já falou, final de junho. A gente até aproveita para convidar 24, 25 e 26 para você curtir esse grande espetáculo do Boi Garantido. O Adam, voltou então ao que era a tradição do Boi Bumbá. Os últimos dias, o último fim de semana do mês de junho, é uma coincidência ou isso vai continuar conforme o regulamento do festival? Na verdade, não é coincidência, né? A gente já vem trabalhando nessa linha aí há um tempinho, né? Porque às vezes a gente tem essa coincidência de datas, né? Então, muitas das vezes essa coincidência, por exemplo, dia 24, né, com os Santos Juninos, e isso acaba de alguma forma, como se a gente tivesse aí um universo conspirando para que a gente sempre lembre dessas raízes do Boi Bumbá, né? Então, esse folguedo junino, a questão da promessa de santo que até hoje está na história, né, do fundador, essa ligação entre o popular, o sagrado, o profano, enfim, essas religiosidades, né? E que estão na raiz desse folguedo, que na verdade condensa todas essas imagens, né? Condensa todas essas representatividades que existem por meio desse povo,
que é a alma do boi. Exato. Adam, qual a maior dificuldade aqui em Manaus para a apresentação, para essa festa que acontece? Geralmente vocês estão fazendo essa festa em um único lugar, onde acontecem as festas prévias do boi aqui em Manaus. A gente tem, porque assim, na verdade o boi é muito difícil você pensar em algo linear, né? Então, sim, você tem ali um conjunto de pessoas que precisam se mobilizar. A gente está falando de apresentações que sempre vão trazer no mínimo esses 3 grandes blocos, né? Que é o musical, né? O cênico coreográfico, dos itens individuais. Então isso sempre é mobilizado quando a gente fala, né, dessa situação. A batucada, que é um corpo rítmico, que vai trazer uma quantidade expressiva de pessoas, de toques de instrumentos, né, da manutenção da musicalidade. Então, por ser um evento que congrega tanta gente, ao mesmo tempo que isso é um grande mérito, que é uma maneira da gente se manter irmanado, da gente manter a galera conosco, né? Trazer todo esse mundo para a cena, para o palco, é algo que realmente demanda grande dificuldade, para além das questões logísticas. Então, principalmente no Garantido, que a nossa galera ela é muito exigente. Sim. Você não apresenta qualquer coisa para a galera do Garantido, que é o boi do povão. Então a gente tem que estar sempre antenado também com o gosto dessas pessoas, com aquilo que elas querem ver, com aquilo que elas querem sentir, o que representa para elas, em essência, ter o boi de coração como aquilo que conduz tudo isso. Então vamos por partes. Inclusive, acho que é a parte mais complicada, né? Só lembrar que a gente está, Parintins fica no interior do Amazonas, não tem estrada para a capital. Mais próximo do Pará do que do Amazonas. Exatamente, mais próximo, inclusive, exatamente do Pará do que a própria capital. Né? Então, só o fato de você chegar já é complicado, ainda tem alguns a mais ali. O boi ele é feito dentro dos nossos galpões que são distantes da área do bombódromo, diferente do boi contrário, que tem o seu galpão ali perto. Né? Então, a logística ela dificulta um pouco mais, ainda mais para o Garantido. Então, assim, só para a gente fazer que nem... vamos por partes. Né? Aqui em Manaus, por exemplo, ensaio no Almirante, né? É lá que acontecem os ensaios da batucada. Também não deixa de ser, né, um evento dentro de todo o contexto do Boi Bumbá. Um evento muito importante, porque ali a gente vai estar ensaiando os novos álbuns, né? Vai estar retomando esse espírito rítmico que veio. Dá para ensaiar a coreografia também? Pandemia. Ensaiar a coreografia, a gente está falando também da presença do Garantido Show, criar, elaborar as coreografias e os toques que serão utilizados, inclusive, para concorrer nas 3 noites. Então, assim, é muito amor de quem está ali, né? Eu acho que o amor é o motor principal. Ali é onde pode errar, né? Ali é onde a gente faz ajuste, vê onde é que pode melhorar. Cada décimo menos é precioso. Agora eu falei da batucada, mas quem participa? Porque você falou da coreografia também, você falou aí, Amigos do Garantido também está junto? Quem mais está junto? Movimento Amigos do Garantido faz nossos currais oficiais no Sambódromo, né? A gente tem o Garantido Show, que é o grupo de dança, batucada, grupo rítmico, né? A gente tem vários braços do Garantido, como o Comando Garantido, que é responsável pela galera. Então, são braços que o boi tem que são determinantes para a nossa vitória, né? Agora, quem é responsável pela ornamentação, hein? Porque todo evento de vocês tem sempre uma ornamentação muito diferenciada, quer seja no Almirante, que fica na zona oeste da cidade, quer seja no bombódromo, aqui no caso, o Sambódromo de Manaus, que vira um bombódromo quando o Garantido e outro boi se apresenta. Quem é que é responsável por essa ornamentação? A gente tem aqui o Movimento Amigos do Garantido, que é o braço do Garantido na cidade de Manaus. Não dá pra gente falar de tudo isso sem citar o nome de Rivaldo Pereira, né? Sim, Rivaldo. Foi a pessoa, por exemplo, lá na última noite que nós fizemos, né, nessa alternância que tem entre o Garantido e o contrário, promoveu a noite da Cunhaporanga. Então nós vivemos aquele momento lindíssimo, a chegada no guindaste. Então é uma das pessoas assim, que está sempre aí à frente, conduzindo esse processo. E nós também temos cada uma das coordenações. Sim. Então, cada uma dessas coordenações, da batucada, do Garantido Show, né? Todas essas pessoas exercem, né? Comando Garantido, que é a galera. Então, todas essas coordenações trabalham, né, nessa harmonia para que a gente consiga ter tudo articulado nos eventos. Agora, Rubens, foi citado... também, né? Rubens, foi citado, por exemplo, o nome do Rivaldo, né, que já é um nome tradicional na organização do Boi Garantido, realmente é aquele que se esforça, dá um sangue nada. Agora, sim, na apresentação que foi citada ainda há pouco pelo Adam, vir de guindaste, vir de guindaste é tranquilo, mas em dia de chuva... Às vezes tem umas surpresas no festival, né? E na nossa pré-temporada, como a chuva. A chuva normalmente ela tá junto com o evento do contrário, né? Mas ela surpreendeu a gente nesse também. Exato. Então a Isabela ela veio de um guindaste bem alto, né? E de repente, no momento em que ela estava descendo, a chuva começou, mas a galera não arredou o pé. Um temporal, né?
temporal caiu, mas isso só mostrou a força, a garra dela própria, né? E segurou as pontas ali, desceu junto com a galera e festejou junto com a nossa torcida. Porque lá no Bombódromo de Parintins não tem essa de esperar sol, chuva, noite, dia. Acontece e tem que acontecer mesmo, né? O Adam, a gente fala de um evento que é fundamental, criado, ao meu ver, tá? Pelo que eu pude estudar a respeito do folclore de Parintins, pelo Boi Bumbá Garantido, que se chama Alvorada. É uma tradicional, já virou uma grande festa prévia também, né? Como é que foi a Alvorada esse ano em Parintins? O Boi Garantido ele é tão amado, né? Que assim, até São Pedro quer participar. Então, no Itacoiaporanga, São Pedro veio, né? O santo ali, padroeiro dos pescadores, e veio também com a água para abençoar a gente. Em relação à Alvorada, é a segunda maior festa de Parintins, só perde pro Festival Folclórico. E esse ano teve aquele sabor todo especial, né, que era também a retomada por conta da pandemia. Então, assim, a maneira mais fácil e assim óbvia de traduzir o que foi a Alvorada é um mar vermelho humano. Então, assim, foi a cidade, a baixa tomada, né, e a cidade de Parintins tomada. Aquele momento que chega na frente da catedral, mostra claramente que Parintins é tomada de vermelho. Sim. Foi uma onda vermelha maravilhosa. Até os contrários participaram, né? Isso não é novidade, é uma tradição. Isso é uma tradição, né? O contrário também participa. Agora, Rubens, a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você pudesse falar pra gente que o Garantido, ele também, ele deixa um legado. Tem oficina também de eventos nesse período? Sim, a gente está tentando reconstruir algumas ideias que já aconteceram no Boi. O Garantido antigamente ele tinha aulas de inglês, de espanhol, né, para quem fazia dança, para quem fazia parte do grupo cênico do Garantido. Então, a Universidade de Folclore Paulino Faria. Então, o Boi ele é também uma questão social, ele é econômico, ele é social, ele é cultural, ele é um braço muito importante para o estado do Amazonas. E a gente tem tentado trazer de volta essas ideias através de parcerias também com empresas, e quem tiver interesse sempre procura o Garantido, né? A gente sabe que no interior do estado é sempre mais complicado você ter esse tipo de ações, mas o Garantido ele é pioneiro nisso, né? Então a gente costuma abraçar as famílias que estão lá. Inclusive no período da pandemia a gente se juntou com vários empresários, conseguimos cestas básicas para as pessoas que lá viviam, né, que dependiam de algum emprego e de repente ficaram desempregadas, porque o festival em si ele emprega muita gente, né? Sim. Então esse braço social do Boi é muito forte. Vai ter oficina de dança também esse meio período aí, 27 de maio, estou sabendo. Isso. Aonde vai ser essa oficina? A gente vai ter lá na Cidade Garantido, a gente tem uma coordenação muito forte em relação a isso, inclusive mandar um abraço aqui nosso pessoal de coreografias, o Hélio, né? Tem o Hélio, Salomão, tem um monte de gente lá. Geandre, um monte de gente responsável por esses momentos que são importantes, e pessoas que talvez não conheçam essa parte de dança possam participar agora lá com a gente. Estamos conversando aqui, temos a satisfação de receber aqui em nossos estúdios o Adam Silva, e o Rubens Alves, ambos da direção geral do espetáculo do Boi Bumbá Garantido, que já se prepara já há algum tempo para o 55º Festival Folclórico do município, que acontece no próximo mês, nos dias 24, 25 e 26 de junho. Rubens Alves, a Cidade Garantido está preparada, porque todo ano tem o problema do alagamento, né? Então, né, infelizmente a natureza às vezes ela é mais forte do que aquilo que a gente pode segurar, né? E realmente lá na Cidade Garantido, quando a gente tem a elevação dos rios, né, quando o Rio Amazonas sobe, acaba prejudicando claramente o nosso trabalho. E esse ano não foi diferente, né? A gente está tendo problemas em relação a isso. E lógico, a gente vai ter que levar parte das alegorias para serem finalizadas lá na concentração do Bombódromo. Isso prejudica logicamente o Garantido, mas a galera vem com muita força, e isso aí é sempre um gás a mais, um ânimo a mais para que a gente vença. O Garantido ele já entra com esse problema, a gente tem um custo orçamentário de 30% a mais do que o contrário por causa dessas coisas. Nosso pé direito do galpão é menor, então a gente monta a alegoria em 3 faixas. Você tem a base, a parte mediana dela, o meio, e a parte de cima, né? E o contrário, ele já tem um galpão alto que fica à frente do bombódromo, então para eles tem uma facilidade maior para chegar. Aí a gente tem custo com os caçal-herés, né, que é o pessoal que empurra a alegoria. Então tudo isso já é uma tradição que o Garantido já entra com essa dificuldade. Mas a gente tem certeza que esse festival,
que vai ser grandioso, inclusive, quem puder compareça lá em Parintins final de junho para assistir o grande espetáculo que o Garantido vai fazer. Vamos dar a volta por cima de todos os problemas. Perfeito. Adam, falando da questão de logística que você comentou ainda há pouco, as alegorias são deslocadas até próximo na área externa, na realidade, ali do Bumbódromo, dividido igualmente, né, entre vocês e o boi contrário, como vocês estão dizendo. Essa área é suficiente para as alegorias? Vocês têm que fazer alternância nas alegorias para que, inclusive, evite algum prejuízo de última hora? Na verdade, assim, como o Garantido já tem, de certa forma, essa preparação, hoje é algo que já é bem mais manejável, já se sabe mais ou menos como fazer, como trabalhar, né? Até mesmo por essa limitação do deslocamento, você não pode levar alegorias muito grandes, né? Você precisa montar essas alegorias lá na área da concentração. Módulos, né? Exatamente. Aquelas alegorias que são montadas lá são frutos desses módulos que vão ser lá finalmente encaixados, né? E colocados na proporção que é a proporção adequada. E quem é que vai movimentar a galera, hein, Rubens? Porque é item fundamental também. Ainda é valendo ponto, galera? Com certeza. A galera é o nosso gás, a nossa explosão lá dentro do festival, né? A gente tem aqui o Comando Garantido, o comando também lá em Parintins, que são as pessoas responsáveis por verificar a questão de aderência, em que momento sobe, em que momento o item participa, em que momento a gente vai ter essa construção de contato da galera com o espetáculo, até porque ele é um espetáculo onde, se você estiver ali dentro do Bumbódromo, você não sabe para onde olhar. Se você olha para a alegoria, se você olha para o item, se você olha para a galera, para os céus, né? Porque tudo pode acontecer. Então, tem um momento específico onde a gente joga toda a atenção para a galera. Normalmente, quando tá a troca, né, das alegorias, a gente joga para lá. E assim, a galera é nosso gás. A galera do Garantido, ela é uma galera que ela já foi 11 vezes campeã seguidamente, né? Então, a gente tem um histórico de vitórias muito forte. E a galera do Garantido vem com força esse ano, com toda certeza. Muito bem. E a gente sabe que sempre, como você falou, vem surpresa. Só não se sabe de onde vem essa surpresa, o que é interessante, o que torna o espetáculo cada vez melhor e mais bonito. Porque, de repente, um item pode surgir no meio da galera, pode vir de um guindaste, pode vir de uma alegoria. Essa surpresa, inclusive a presença dos tuxauas, né? Que não conta ponto, ou já conta? Não conta mais ponto. Conta ponto também? Quantos tuxauas vocês apresentam dentro do regulamento? Em regulamento eles pedem pelo menos 3 tuxauas, né? Então a gente tem a apresentação de ao menos 3, né, por noite. A gente no último festival, por exemplo, trouxe tuxauas de uma alegoria que desceram da alegoria, né? Foi um fato inédito, né? Então a gente prepara surpresas para todos os itens, com toda certeza. Exato. Adam, e a gente percebe que essa movimentação em torno, no caso de vocês, né, do Boi Bumbá Garantido, do Vermelho e Branco, movimenta aí muito a cidade. Vocês têm alguma estratégia para tentar regimentar cada vez mais membros para essa galera? Porque no Garantido é chamado de galera. A partir do aeroporto, por exemplo, Júlio Belém já começa a ter recepção do Garantido? Na verdade, já antes no avião a gente já tem essa galera do Garantido. Porque, né, como até um vídeo que viralizou dia desse, né, do nosso ombro do boi lá dentro do avião. Né? Até certa companhia vira vermelho, né? Não adianta. Então a gente já arregimenta essa população desde muito antes. Como diz a toada, né, o Garantido é perigoso porque rouba coração. E essas estratégias, na verdade, que a gente tem são de apelos assim, emocionais muito fáceis, né? O fato de se ter o coração, a própria cor vermelho do Garantido, né? A maneira como o Garantido se comunica por conta das toadas, esse apelo ele já é muito forte. E é meio que um processo natural, né? O não natural é quando acontece o inverso, é isso. Muito bem. Então, assim, Rubens Alves, Adam Silva, da direção-geral do Boi Bumbá Garantido. Quero agradecer imensamente em nome aqui da nossa querida Onda Digital e também aqui do nosso programa Noite Adentro, a presença de vocês com essas informações maravilhosas. E deixo aqui, Rubens, o convite, então, para quem quer conhecer esse maravilhoso festival que ganhou o mundo. Sempre que vocês precisarem, podem chamar, a gente está aqui, viu? Quiserem passar 2 horas conversando sobre o festival, não falta conteúdo. Pessoal, olha, dia 24, 25 e 26 de junho, não esqueçam o Festival de Parintins. Quem puder ir antes para curtir um pouco mais da cidade também, né? É uma cidade muito hospitaleira para quem nunca foi, as pessoas alugam suas casas, né? Então é um festival incrível. Não perca a vitória do Garantido no bicampeonato, segunda-feira, dia 27, com as urnas abertas, com certeza. É esse o otimismo mesmo, Adam? É esse o otimismo, né? Vão lá, conheçam especialmente a Baixa do São José, um lugar acolhedor, um lugar de gente humilde, né? Um lugar que carrega essa história do contato com esse mundo natural,
da natureza, né, com alegorizado, com as canoas, com a pesca, enfim. Conheçam, né? Antes da gente conhecer, por exemplo, um Pelourinho, sabe que a gente tem também algo nesse nível aqui no coração da Amazônia, ali no coração de Parintins, que é a Baixa de São José, o nascedouro da tradição. Mais uma vez, muito obrigado e sucesso então no Festival Folclórico, na sua 55ª edição, que acontece nos dias 24, 25 e 26 do mês de junho, no município de Parintins. Programa Noite Adentro, de segunda a sexta,